A depilação doce está se tornando cada vez mais popular, pois pode ser feita por você mesmo. O procedimento e o fato de que é fácil preparar a pasta para sugaring em casa com ácido cítrico atraem a atenção. Pasta cozida para sugaring. Como preparar a pasta você mesmo? Na falta de tempo para ir a um salão de beleza, a casa pode ser facilmente transformada em uma pequena oficina. A pasta feita por você mesmo é mais barata do que a comprada, mas não produz um efeito pior. O remédio doce remove facilmente os pelos do corpo, além de nutrir e rejuvenescer o corpo. Observação: os principais componentes da composição são xarope de açúcar e componente de limão, suco ou ácido. Em algumas receitas, há mel ou frutose. A pasta pode não ficar pronta na primeira vez, pois as receitas dão recomendações médias. Algumas meninas cozinham a composição em um fogão convencional, outras usam um micro-ondas. Somente na prática é possível determinar o modo de temperatura adequado, o tempo de cozimento e as proporções dos ingredientes. Como cozinhar macarrão no fogão para que o caramelo saia corretamente? É necessário seguir as recomendações fornecidas aqui. Os ingredientes são misturados estritamente na proporção sugerida pela receita. Se a dose medida for dada em colheres, o produto é tomado sem lâmina. Ponto e vírgula. Cozinhe o caramelo em uma panela de paredes grossas em fogo baixo. O recipiente deve ser necessariamente coberto com uma tampa e removê-la para mexer a bebida. A própria massa lhe dirá que o processo está ocorrendo corretamente. Primeiro o xarope fica transparente. Assim que a areia doce é dissolvida, a fervura é acompanhada de pequenas bolhas na superfície. A pasta no estágio de fervura A. Prontidão pode ser avaliada pela cor caramelo característica, é um pouco mais escura do que a cerveja clara. No processo, é importante não cozinhar demais a massa, portanto, mantenha a panela no fogão por 5 a 7 minutos, não mais. Quando a massa esfriar, é necessário testá-la. Amasse um pedaço com as mãos. Se não conseguir enrolar uma bola e a massa grudar em seus dedos, ela deve ser cozida um pouco mais, mexendo para evitar que queime. Receita: o número de componentes usados em uma sessão depende da zona para a qual a pasta é preparada. Nas receitas propostas abaixo, a norma é dada para depilação na perna ou no braço. Para o biquíni, a quantidade é reduzida à metade. Para as axilas, 3 vezes. Ao mesmo tempo, o tempo de cozimento em si permanece inalterado. Com suco de limão variando número. Ingredientes: em colheres de sopa. Como cozinhar um açúcar: 6 água, 2 suco, 1 meio. Dilua o açúcar com água morna e coloque-o no micro-ondas por 1,5 a 2 minutos. Quando a calda ficar com uma cor dourada clara, adicione o suco de limão. Aqueça por mais 1 minuto. Depois esfrie até uma temperatura tolerável e aplique imediatamente no corpo. 2 areia, 20 suco, 6 mel uma água, 8. Prepare a calda como na receita anterior. Em seguida, adicione o suco e o mel e mantenha no micro-ondas por mais 3 minutos. Mexa periodicamente a pasta para que ela não queime. Antes de fazer a depilação, a mistura terá que esfriar. Isso levará várias horas. Antes de usar a plasticina doce, é preciso amassá-la bem com as mãos. 3 açúcar, 1 kg água, 10 suco, 8 nessa variante. O caramelo deve ser cozido no fogão. Todos os ingredientes acima são imediatamente adicionados a uma panela e levados ao fogo. Mexendo periodicamente, a massa é levada à fervura e, em seguida, abaixa o fogo. Assim que sentir um cheiro agradável de caramelo e a composição adquirir uma bela cor de mel, a massa será removida da panela. Na preparação dos meios para a depilação de doces, o principal é desligar o fogão, forno, a tempo. O caramelo cozido demais não é adequado para o procedimento cosmético, exceto para pirulitos. É melhor deixar a mistura mal cozida, pois assim ela poderá atingir a consistência necessária. Os componentes cítricos são intercambiáveis, então outra proporção de produtos é tomada. 1 colher de chá de ácido é igual ao suco de um limão pequeno. O algoritmo passo a passo praticamente não difere das opções acima. Com ácido cítrico variante componentes: colheres de sopa. Descrição do processo: 1 açúcar, 6 água, 3 ácido, 1,5 colher de chá de açúcar. O xarope é cozido no fogão até ficar pronto. Adicione o ácido e cozinhe por mais alguns minutos, até que a composição dourada não adquira um sabor de caramelo. 2 areia, 7 água, 2 ácido, 1 meio colher de chá. Nessa variante, recomenda-se fazer a pasta no micro-ondas. Todos os componentes são combinados em uma tigela de vidro e colocados na câmara do forno por meio minuto. Em seguida, verifique a consistência. Se o caramelo não se assemelhar ao mel e não esticar bem, você deve aquecer por mais 60 segundos. 3 frutose.
6 água, 2 ácido, 0,5. Essa composição é preferida pelos profissionais. O substituto do açúcar transforma a mistura em uma massa mais sólida e espessa, o que facilita o processo de depilação. O preparo do caramelo de frutose pode ser feito por qualquer um dos métodos. O principal é levá-lo à formação de uma cor dourada espessa se a pasta para sugaring em casa, de acordo com a receita com limão, for cozida corretamente no forno de micro-ondas. Ela terá as seguintes características: o caramelo não escorre, é elástico ao toque. Ponto e vírgula, enrola-se facilmente em uma bola. A massa é transparente e se assemelha ao mel, dependendo da densidade da pasta. A pasta resfriada adquire uma cor dourada ou âmbar profunda. Modo de usar. Recomenda-se que o caramelo caseiro seja aplicado imediatamente nos cabelos que atingiram um comprimento de 3 a 5 mm. Para isso, ela é resfriada a uma temperatura confortável e realiza as seguintes manipulações. A área tratada é limpa e enxugada e, em seguida, pulverizada com talco. Isso evitará a adesão da massa de açúcar à pele. Pegando um pedaço de caramelo, amasse-o com os dedos até que fique mais claro. Massa com força espalhada sobre a pele em uma direção, contra o crescimento dos pelos. O processo de sugaring caseiro. As ações descritas são realizadas até que toda a área seja processada. Depois de esperar algum tempo, a aplicação de caramelo com um movimento brusco é removida na direção oposta. Após o procedimento, por 10 dias, você pode esquecer a depilação. Alguns fazem o contrário, usam uma bola de caramelo para tratar, por exemplo, toda a perna. Depois de remover uma pequena aplicação da pele, a pasta é novamente amassada com os dedos e aplicada na área vizinha, fazendo um movimento semelhante em toda a superfície. Deve-se ter em mente que a massa diminui gradualmente de volume. Importante, para que o restante do caramelo não se solidifique, recomenda-se manter o recipiente aquecido em banho-maria até que todas as áreas do corpo não passem pelo procedimento de depilação. Vantagens da pasta caseira. Você não pode perder tempo cozinhando massa para sugaring e comprando caramelo produzido em fábrica. A composição caseira tem suas próprias vantagens. É a opção de depilação mais económica. Os ingredientes necessários estão sempre à mão e são baratos. A composição é praticamente livre de alergias. Se a mulher for sensível ao mel, ele pode ser omitido. O açúcar pode ser facilmente substituído por frutose. O caramelo mácio envolve bem as cerdas, o que permite removê-las com os bulbos. Isso elimina o problema dos pelos encravados. A composição recém-preparada penetra nas camadas da derme e a nutre, dando aos tecidos a força para se regenerarem rapidamente. A aderência à pele é insignificante, o que minimiza as sensações dolorosas. Observação: o sugaring caseiro pode ser usado com segurança por mulheres que sofrem de varizes e outras doenças vasculares. Por que adicionar limão? A receita do sugaring com ácido cítrico é simples. Cada componente tem sua própria finalidade. Com açúcar e água, tudo fica claro. O caramelo não pode ser feito sem xarope. Quanto ao ácido cítrico, ele não é um produto aleatório na composição, ele torna a mistura mais concentrada e viscosa. É isso que proporciona um bom efeito na remoção dos pelos. Outros ingredientes também podem ser adicionados à pasta: sucos de frutas, decocções de ervas, óleos aromáticos, substâncias que contenham mentol. Alguns deles saturarão o caramelo com um cheiro agradável. Outros proporcionarão propriedades anti-inflamatórias e analgésicas. Outros criarão um efeito de resfriamento. Todos juntos tornarão o procedimento muito mais agradável. Como armazenar a pasta cozida? Os mestres recomendam preparar o caramelo em casa para uma única aplicação, especificamente sob a área tratada. Se houver o desejo de cozinhar peças em branco para estoque, é melhor embalar a pasta em recipientes porcionados, plástico ou vidro, e mantê-la na geladeira, hermeticamente coberta com uma tampa. Para os procedimentos subsequentes, basta pegar um pouco de caramelo e aquecê-lo em banho-maria ou em um forno de micro-ondas até que se torne maleável e mácio.